Shalom, shalom. Vamos ver aqui hoje. Deixe o seu like, muito importante. Entre. Se estou vendo muitas visualizações, vocês estão gostando do conteúdo, mas está faltando like para subir o vídeo para alcançar outras pessoas. Então vamos assistindo os vídeos e dando like e comentando e dizendo: olha, eu estou gostando. Ou você chega e dá um dislike, você tem a sua opinião, mas aqui é um conteúdo sério, edificante, e várias pessoas têm comentado nos comentários, dito que está abrindo a mente, né, e a escritura. Então, fiquem à vontade, mas faça o vídeo subir, assista os nossos vídeos aqui do canal. Então vejam, Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 11. Olha só o que ele vai dizer aqui no 6 em português. E o 11. Eis que ele que possuía a natureza de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Na tradução na linguagem de hoje diz: embora ele fosse Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Embora existindo em forma de Deus, na padrão inglesa, não considerou que a igualdade com Deus era algo a ser apreendido. E assim vai, né? King James aqui, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus era algo a ser considerado. Aí vamos para o interlinear. 2:6. Primeiro 2:6, né? 2:6. E aí ele vai dizer aqui, ó. Forma, morfa, né? Morfe, forma. Mas vamos ver o que é forma. Clica. Strong ou Tyrus aqui. E aqui ele vai dar o parecer. Forma, figura, aparência externa. Então, morfar é propriamente forma, expressão externa. Então, qual é a expressão externa de Deus que se tem? Nenhuma. Deus é invisível, né? Que incorpora a substância essencial. Aí já dá uma clareza interna, né? De modo que a forma esteja com completa harmonia com a essência interna. Isso é morfar, né? Agarrar, apreender, pela qual uma pessoa ou coisa atinge a visão, né? A aparência externa. Então ele não pode ser Deus ali, porque aqui está falando que ele tem que atingir a aparência externa de Deus. E como é que Yeshua seria a aparência externa de Deus se ele é homem? E segundo os cristãos, ele estava em forma de homem. Essa tradução, então, não é Deus aqui também. Deus não é. Não é muito feliz nessa. Então vai ser Elohim, ou Theos, né? Vamos voltar. Aqui também o Ruby fala a mesma coisa. Subindo aqui, interlinear. Comparar os dois. Tá vendo? Morfe, teon. Teon. Vamos ver aqui. Morfe, teon. Tá vendo aqui, ó? Teon. Então,
nominativo, aliás, substantivo, genitivo, masculino singular. Então está dizendo aqui que este Elohim é uma pessoa, substantivo, mas está se referindo a uma pessoa. Então, tem que ter a aparência externa de quem? O que é que se adequa melhor? Né? Então, tem que ver qual é a palavra mais adequada, mais forte ali, para que possa se fazer algo adequado, uma tradução mais adequada. Aí eles colocam Deus em tudo. Aí vem os questionamentos, mas é Deus com letra minúscula, Deus com letra maiúscula, né? E no grego não existe isso. Bom? Nem em hebraico, nem em grego. Propriamente, o Deus criador de todas as coisas, Theos, de origem desconhecida. Então, vamos ver aqui, mais à frente. Léxico. Sempre olhe o léxico. Aqui é o de Tyler, né? Então, ele vai dizer que Theos é Senhor. Inclusive, em apócrifos, aqui, Macabeus, 6:3. Livro de Sabedoria, 9:1. Tá vendo aí? Uma denominação geral de divindades também. Mas qual é a designação em hebraico aqui? Elohim. Tá vendo aí? Elohim. Então, qual se enquadra melhor? Vê? Se aqui é falando do único e verdadeiro Deus, se é único, só é ele. Então não pode ter outro. Né? Deus guardião de qualquer pessoa. E aí você vai baixando e você vai chegar aqui, ó. Coisas que respeitam pertencente ao Senhor, né? Contextualmente equivalente a um negócio sacrificial do sacerdócio. Mais abaixo, olha só, vocês entenderem, tudo que pode é usado para tudo que pode em qualquer aspecto ser comparado a Deus, ou assemelha-se a ele em forma, hebraicamente, é um representante, olha aí, chegando, ou vice-gerente de Deus, de magistrados e juízes em João 10:34, Salmo 81:6. Então, Filo citou isso, um homem sábio, Filo. Então, perceba, quando é ao eterno, é sempre o único Deus verdadeiro. O Léxico deixa isso bem claro. Então, se eu chegar seriamente numa página dessa, eu tenho pela cultura judaica, eu tenho pelo que é aplicado, eu tenho pelos textos dos escritos nazarenos, né? Eu tenho como definir. Mas eu voltando para cá, ele foi chamado de Curios também, se não me falha a memória, no versículo 11. Então aqui está muito claro, ele é um vice-gerente, então vamos chamar de representante de Deus. Então ele estava na forma de um representante de Deus, de uma autoridade de Deus subsistindo. Não foi algo a ser apreendido, não foi forçado, é direito dele, por ser filho do Eterno, né? Para ser igual ao Deus. Olha só, Theon, com o Deus, nominativo, substantivo, dativo, masculino. Olha só. Então, perceba. Aqui está dizendo isso. Vamos para o 11. Aí, vamos dizer, não, mas aqui tem Curios. Olha só. Curios.
Kyrios, tá aqui, ó, tá vendo? Eles botam em maiúsculo. Kyrios Jesus Christos é o Senhor. Pronto. Aí eles vão dizer, viu? É divino porque é chamado de Curios. Porque esse é o nome que só é aplicado a Yeshua e ao Eterno. Aí alguém olha e diz, e esse texto aqui? Olha só, Atos 15, Atos 25, 26. Eu vou botar nem nessa, vou botar nessa daqui. Atos 25, 26. Então ali, supostamente seria uma prova deles de que Yeshua é Deus, né? Então, vamos lá. Atos 25. Ele é o representante do Eterno, o Filho do Eterno. Tem a essência de Deus, poderes que Deus concedeu como Mashiach. 26. Atos 25, 26. A quem se refere? Referente de quem? Definindo qualquer coisa para escrever para, olha, Kyrion. Vendo aqui, ó. Senhor Mestre de Curios, né? Supremo em autoridade, controlador, né? Mesma palavra lá, né? Não eu tenho, portanto, que eu trouxe ele antes, todos vocês, especialmente antes você, rei Agripa, para que eu examinasse, tendo eu, poderia também escrever. Sabe de quem ele está falando aqui? De César. Ele chamou César. Olha só, vamos ver essa outra Bíblia aqui. Atos 25, 26. Olha só. Atos 25, 26. Paulo alegava, no versículo 8, Paulo alegava em sua defesa, em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Né? Mais abaixo, ele apelou para César, e aí o rei não sabia, o governador não sabia nem o que falar, né? 21, mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remeta a César. A Agripa disse a Festo, desejo ouvir este homem. Ao que ele respondeu, amanhã o ouvirás. Então ele deixou passar, aí ele disse, Festo tomou a palavra ao rei, que vós tenhas presente, veste este homem, contra quem os judeus em massa, grande grito, vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo apelado para o imperador, determinei remetê-lo. Mas dele não tenho nada de positivo para escrever ao imperador, e por isso mandei comparecer diante de vós, mormente diante da sua majestade, para que essa audiência apure coisas para que eu possa escrever. Né? Então, ele está falando aqui, vou botar aqui a Almeida Corrigido Fiel. Está falando ali, naquela versão, imperador, né? Então, 26. Do qual não tenho coisa alguma, certa que escrever ao meu Senhor. Tá vendo aqui, ó?
Mas na outra ele falou imperador. Tá vendo aí as traduções? Aí, aqui, Atos 25, Quirion, meu Senhor. Essa está mais adequada, né? Mais literal. Quirion, meu Senhor. Para escrever ao meu Senhor. Não tenho nada, né? O que escrever. Não sei nem o que falar. Então chamou ele de quê? Kyrios. Espera aí. Não é a mesma palavra lá com Yeshua? O verbo não é o mesmo? Viu aí? O verbo é o mesmo. Lorde, Senhor, Mestre, Senhor, derivado da palavra kuros, que significa supremacia ou autoridade. Aonde é que tem divinidade aqui? Então, a supremacia do imperador. Então, isso significa dizer que é usado para homens, é usado para Adonai, né? E usado por Mashiach como rei, como representante do Eterno, né? Então, aqui, de forma nenhuma, em letras maiúsculas, pode ser colocado, não se refere a Yeshua HaMashiach como Deus. Entendeu? Tem outras passagens também que remetem a isso. Por exemplo, versículo de Quírios também é um título de um dono de patrão, mestre de casa, né? João 20, 28, né? César foi chamado de Senhor também, de Quírios. Donos de escravo em Efésios 6,5. Né? Messias como Adão. Ele é Adão, ele é Quírios, Adão. Mas isso não diviniza ele. Então é aceitar que dói menos, né? Título de honra em Mateus 13, 27. Tudo Quírios. Tá bom? Mesmo verbo. Aí eles botam aqui maiúsculo. Né? Então, não tem o que dizer. Não é, né? Não precisa dizer isso, não estamos diminuindo. Yeshua é o Mashiach, é o rei de Israel, e por isso nós devemos tomar cuidado com essas interpretações. Então, por exemplo, Tito, né? Muitos citam isso também. Tito lá, capítulo 2. Mas no versículo, capítulo 1, versículo 1, diz, Paulo, servo de Theon, né? Doulos, certo? Apóstolo de, mas servo de quem? De Adonai, né? Então, aqui eu sei que é o eterno mesmo. Paulo, servo de Adonai, Elohim, apóstolo de Jesus, e ele chamou Jesus, né? Ele chamou, foi Yeshua que chamou. Ecleton elegeu, né? Eleito de Deus. E assim ele vai fazendo a conhecimento da verdade, aleteias, e ele vai falar, se eu não me engano, é o versículo 10, capítulo 2, versículo 10, 2:10, que ele fala. Se não for, em outra ocasião a gente fala sobre ele também, mas é o mesmo sentido de Theos. Ele diz aqui, referência toral, não furtando, mas todos com fidelidade mostrando bom, doutrina, didascália. Olha só, que doutrina é essa? Didascalia. Que doutrina é essa? Instrução, tá vendo aqui, ó? E ensino. A palavra para instrução é Torá. E agora? Então, ele era didascalia
Didasco, ensinar, né? Aplicado corretamente, ensinar a doutrina cristã judaica, porque o cristianismo só vem no ano 325. Com ele se estende especialmente ao seu estilo de vida necessárias aplicações. Então, aqui, instrução e ensino é Torá, tá bom? Pode pesquisar. Torá é instrução ou ensino. Então, o equivalente é didasquia. Didascaliano, né? Que ficou. Ou seja, em resumo, eles estavam aqui falando, não furtando, mas com fidelidade, mostrando que a Torá, né, do Salvador, de nós, Elohim, ele pode adornar em todas as coisas. Está aqui, ó. Elohim. Bom? Então, soteros, salvação, vem de sotéria. Então, a Torá, né? E Deus aqui seria Elohim. Então, do Salvador. Agora vamos ver como é que está na de português. Será que corresponde? É isso que eu digo, tome cuidado. 2:10. Dá com as traduções. E não furtá-los, pelo contrário, demonstraram que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, da Torá, né, de Deus, nosso Salvador. Aí vão dizer que é Yeshua. Aqui é Isaías 43, vai falar que só existe um Deus e um só Salvador. Então, Yeshua é o representante, entendeu? Não tem problema. Shalom, shalom. Lehitraot. Até a próxima. Compartilhe e divulgue, porque nós estamos fazendo isso para vocês entenderem um pouquinho de onde saem os estudos, né?